Caros professores e caros colegas da disciplina de História e Historiografia Medieval, venho nesta oportunidade trazer um breve resumo daquilo que tenho aprendido desta disciplina. A Idade Média foi criada durante o período renascencista, para criticar o período medieval e exaltar a antiguidade clássica. Hilário destaca que esta visão renascencista via a Idade Média como uma era de obscuridade e atraso. Portanto, é necessário analisar criticamente o termo para obter uma compreensão justa deste período histórico. Ao fazer isso, podemos reconhecer as complexidades e contribuições significativas da Idade Média para o desenvolvimento da sociedade oriental. A transformação dos estudos históricos medieval, destacando as diversificações de temas, fontes e metodologia. Inicialmente o foco era em guerras e figuras históricas, mas agora inclui representações culturais e sociais, além de interações com povos indígenas. As metodologias evoluíram de uma abordagem técnica e analítica para uma abordagem interdisciplinar, incorporando a arqueologia e a antropologia e estudos culturais. Com o avanço tecnológico, o Laboratório de Estudo Medieval LEME, da Universidade Federal do Estado de Pernambuco, utiliza o Instagram para divulgar suas pesquisas, conectando-se a um público mais amplo e tornando o conhecimento de história mais acessível e atrativo. As postagens elaboradas por discentes orientados abordam temas de suas pesquisas por meio de imagens e textos curtos. Apesar do valor e interesse desse projeto para a pesquisa medieval, ainda existem limitações no alcance e na intensidade das relações públicas. No entanto, o uso das redes sociais visa melhorar a compreensão e tornar o estudo da história medieval mais acessível e evoluente. Falando um pouco sobre o Império Romano, gostaria de enfatizar que o mesmo no seu auge e na expansão, abrangendo Europa, Ásia e África, as redes de estradas facilitavam o comércio. Sua economia baseava-se na agricultura, comércio e escravidão. A cultura romana, influenciada por várias civilizações, especialmente a grega, era rica e diversificada, tendo o latim como língua oficial. O direito romano influenciou profundamente os sistemas legais europeus. Inicialmente politeísta, no entanto, Roma adotou o cristianismo como religião oficial no século IV, que era uma religião monoteísta. O enfraquecimento do Império Romano ocorreu gradualmente devido à crise econômica e política e militares, a diminuição da produção agrícola, a corrupção política
e as invasões bárbaras contribuíram para a queda do império. Os bárbaros, incluindo visigodos, ortogodos, lombardos, vândalos e francos, migraram em busca de terras férteis e riquezas e adotaram aspectos culturais romanos como a língua latina e a religião cristã. A integração dos bárbaros foi facilitada pela conversão ao cristianismo, que ajudou a legitimar o poder de líderes como Clovis, rei dos francos, a partir do século V. Os reinos bárbaros começaram a se consolidar, combinando elementos da herança romana e da tradição bárbara, formando as bases dos futuros estados europeus. Conclui-se que a interação entre Roma e os bárbaros moldou a Europa medieval, criando uma nova ordem social e política. A queda do Império Romano e a ascensão do reino bárbaro marcaram o início de uma nova era, mas a herança romana continuou a influenciar profundamente a cultura, a política e a religião europeia. Entre os séculos 8 e 9, o Império Carolíngio, liderado por Carlos Magnus, passou por um renascimento cultural e religioso. A Igreja Católica teve um papel fundamental, ajudando a unificar politicamente e religiosamente o Império. A coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III em 800 depois de Cristo fortaleceu seu poder e aliança entre a Igreja e o Estado. A Igreja também ajudou a centralizar a cultura e a religião através de construções de igrejas e a propagação da fé cristã. No governo, bispos e abades atuavam como conselheiros e administradores. Durante o Renascimento carolíngio, a Igreja promoveu a educação e a cultura, transformando escolas e mosteiros em centros de aprendizado. Em suma, a colaboração entre a Igreja e o Império Carolíngio foi essencial para a unificação política e religiosa, a promoção da educação e cultura e a consolidação do cristianismo na Europa Oriental. E por fim, chegando ao conteúdo da última aula da disciplina de História e Historiografia Medieval, vamos estar falando um pouco sobre Constantinopla. A grandiosidade de Constantinopla durante o reinado do imperador Justiniano e da imperatriz Teodora, eles eram conhecidos por sua hospitalidade, construíram uma grande hospedaria perto do mar para acolher pessoas de várias partes do mundo que vinham à cidade por negócios ou por outras necessidades urgentes. Constantinopla era uma maravilha arquitetônica, com muralhas importantes e construções magníficas. O palácio chamado
pelos gregos de Magnaura, destacava-se por sua beleza e grandiosidade. Em frente à sede do imperador havia uma árvore de bronze dourada que emitia sons de pássaros, e o trono do imperador podia mudar de altura, adornado por leões de bronzes ou madeira coberta de ouro. A construção da igreja foi um projeto grandioso, reunindo artifícios de todo o mundo, como Antênio de Tales e Isidório de Mileto. A igreja era tão alta que parecia tocar os céus, e sua beleza era indescritível, tanto em termos de grandiosidade quanto de ornamentação. Justiniano, com a sua ajuda do general Belisário, conquistou várias cidades na Itália e na Líbia. Belisário retornou com o exército intacto, trazendo despojos de guerra, incluindo reis e reinados. Justiniano e Teodória celebravam a vitória sobre os reis dos vândalos, dos godos, cercado pelo Senado romano em um ambiente festivo. Falando ainda um pouco sobre o interior do palácio, o interior do palácio era ricamente decorado com mosaico colorido em mármores de várias cores e padrões, incluindo pedras que rivalizavam com a esmeralda e outras que simulavam labaredas. Esses elementos demonstram o poder e a grandiosidade do reinado de Justiniano, bem como a riqueza e a beleza das construções da época. Dentre tantos outros assuntos aprendidos em virtude do tempo, nós destacamos esta pequena cooperação. Então, encerro aqui este vídeo, dizendo de que foi até então muito importante o que já aprendemos e o que ainda continuaremos a aprender sobre a história medieval.